Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão e minha irmã. Este é o momento da gente confrontar a nossa vida com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz: quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Por isso, meu irmão e minha irmã, aqui estamos, porque cremos no Senhor, conforme dizem as Escrituras. Te convido a humildemente, neste momento, abrir o seu coração, a sua inteligência, permitir que esta palavra, que hoje nós vamos escutar, encontre espaço no solo fértil do seu coração, que ela possa crescer, produzir muitos frutos na sua vida e na vida da sua comunidade. Escutemos com atenção o que nos diz o Senhor no dia de hoje, através do seu Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Mas em seguida acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo que havia em Jerusalém muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região de Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram e, levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e o conduziram até o cimo da colina sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho que nós terminamos de ouvir, mostra que desde o princípio da sua missão, Jesus já enfrenta dificuldades, perseguição e hostilidade. Isso é muito importante. Ter esta consciência é muito importante, porque quem decide seguir Jesus também tem que ter a coragem de participar do mesmo destino de Jesus. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós pensamos que seguir Jesus significa estar livres das dificuldades, mas não é assim. Seguir Jesus significa ter coragem de enfrentar as dificuldades, hostilidades, perseguições, sem perder a esperança, sem perder a direção. Isso significa seguir Jesus, ter coragem de participar com Ele do seu Calvário, da sua cruz. A vida de Jesus não foi fácil, por isso, igualmente, a vida de quem decide segui-lo não é fácil. Tenhamos a coragem de subir com Ele para Jerusalém. Conforme diz o Evangelho, Jesus está no princípio da sua missão, do seu ministério na Galileia. Ele entra na sinagoga e ali ele proclama o seu ensinamento. E o trecho que nós ouvimos aqui é justamente uma sequência daquilo que a gente ouve antes, que os membros ali da sua região não acreditaram no seu ensinamento. E o que Jesus vai dizer? Nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Esta é a consciência de Jesus. A sua missão é profética. E o que faz um profeta? Um profeta fala em nome de Deus. Um profeta não age por si só. Um profeta é aquele que neste mundo atua como porta-voz do próprio Pai Eterno. Não é fácil ser profeta. O profeta
é aquele que dá voz às vozes que não são ouvidas. E quais são essas vozes que não são ouvidas? A voz de Deus e a voz dos fracos. É por isso que a voz do profeta incomoda. E é por isso que muitas vezes o profeta não é bem recebido. É por isso que Jesus dirige aos seus para dizer que um profeta não é bem recebido na sua pátria. E o Evangelho vai dar 2 exemplos concretos de profetas que não foram bem recebidos pelos seus, que não pôde operar grandes coisas em favor dos seus, porque os seus não acreditaram neles. Primeiro é o exemplo de Elias, diz o texto bíblico: eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado. Esta imagem do céu fechado é justamente para Israel quando Deus cessa de falar com o seu povo. Continua o texto: uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região de Sidônia, isto é, a uma estrangeira, a uma pagã, porque os seus não escutaram o profeta. Igualmente, cito um outro exemplo, o exemplo de Eliseu. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado a não ser o sírio Naamã, portanto estrangeiro também, mas que acolheu a mensagem profética e por isso teve a sua vida transformada. Portanto, Jesus ensina que muitas vezes pode haver fechamento por parte daqueles que são os mais próximos dele. O Evangelho continua dizendo: diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram. Jesus estava realizando bem em favor das pessoas que sofriam, e mesmo assim, por causa do seu ensinamento, às vezes duro, enfureceram-se contra ele. Quem decide seguir Jesus também tem que ter coragem de enfrentar a fúria. E continua o Evangelho: levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e conduziram até o cimo da colina sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio a este mundo para revelar o reino de Deus, enfureceram-se contra ele. Expulsaram-no da sinagoga, queriam precipitá-lo, jogá-lo do cume da montanha. Portanto, desde o início da sua missão, Jesus enfrenta dificuldade e hostilidade. Isso deveria nos ajudar a enfrentar de forma melhor, mais serena e mais tranquila a dificuldade, a incompreensão, a hostilidade que muitas vezes nós enfrentamos na nossa comunidade, que muitas vezes enfrentamos com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Não devemos nem podemos exigir que todos nos compreendam, que todos acolham o nosso ensinamento. Quem segue Jesus participa também do seu destino. Um discípulo seu, o que lhe é reservado é também a hostilidade, a incompreensão, a perseguição. Por isso, coragem, meu irmão e minha irmã. Estamos com Jesus. Jesus não nos oferece vida fácil, mas Jesus nos oferece força para superar todas as dificuldades, hostilidades, perseguições que a vida nos impõe. É por isso que o Evangelho se conclui de forma bonita. Ele, Jesus, porém, passando pelo meio deles, prosseguia o seu caminho. Jesus desistiu diante das dificuldades? Não. Jesus deixou que a hostilidade, a perseguição, o impedisse de continuar a sua missão? Não. Diz o texto bíblico: passando pelo meio deles, prosseguia o seu caminho. Meu irmão e minha irmã, certamente assim como eu, você também enfrenta dificuldades, incompreensão, hostilidade. Mas não permita que nada disso te impeça de prosseguir o seu caminho. Seja forte, Cristo está contigo e hoje você é continuador de Cristo neste mundo. Então não deixe a hostilidade, as dificuldades, as incompreensões te impedir de realizar a missão. Prossiga o seu caminho como Jesus.
por ter consciência da sua missão, não permitiu que nada nem ninguém o impedisse de continuar o seu caminho. Sejamos também nós assim. Continuemos o nosso caminho e não permitamos que as dificuldades nos impeçam de prosseguir. Passemos entre as dificuldades e prossigamos o nosso caminho, a exemplo de Jesus, nosso Senhor e Redentor. É momento de agradecer ao Pai Eterno por esta oportunidade que Ele nos dá de escutar a Sua Palavra. A Sua Palavra aquece o nosso coração. Sua Palavra nos encoraja a olhar para frente, enfrentar as dificuldades sem perder a serenidade. Por isso vamos rezar ao Divino Pai Eterno, pedindo esta graça do encorajamento. Pai Eterno, Deus de amor, ternura e misericórdia, te bendizemos por este encontro, onde ouvimos a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus, que nos encoraja a olhar para frente, a não permitir que as dificuldades, que perseguições, hostilidades nos impeçam de realizar a Tua vontade. Te pedimos neste momento, Pai Eterno, envia sobre nós o Teu Espírito, dá-nos coragem para sermos no mundo sinais e testemunha do Teu amor. Não deixe, Pai Eterno, que desistamos diante das dificuldades, mas com entusiasmo olhemos para frente assim como Jesus, passando entre as dificuldades, prosseguir sempre o nosso caminho em busca de realizar a Tua vontade. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.